Ok, começamos a gravação. O que a gente vai começar a falar agora, a gente vai falar de outro algoritmo de ordenação, que é o Bubble. Nós vimos até agora o Selection, que é muito simples. A implementação do Selection é muito simples também. Fica como um objetivo para vocês fazerem a implementação do Selection. Não tem nenhum mistério na hora de fazer a implementação. O Bubble também é muito simples, a gente vai falar sobre ele agora. O Selection, a gente explica o Selection por indução. O Bubble a gente usa indução e grid, indução e guloso, certo? Para explicar como é que funciona o Selection, tá? Eu vou pegar aqui e colocar os índices também. Como é que é a ideia? A ideia do Selection é a seguinte. Perdão. A ideia do Bubble é a seguinte. Você tem que ordenar um vetor, tá? O que você faz? Primeira coisa, eu vou dar uma olhada, será que esse vetor já não está ordenado? Vamos assumir que será que esse vetor já não está ordenado? Como é que eu faço para saber se um vetor já está ordenado? Já pensaram nisso? Como é que eu faço para saber se um vetor já está ordenado ou não? Basta eu ficar comparando os caras que estão um do lado do outro e saber se eles já estão na ordem. Fica imaginando assim, imagina que você tem uma fila e você tem que colocar todo mundo ordenado por idade. Como é que você faz para descobrir que está todo mundo ordenado por idade? Você vai para os dois primeiros da fila e fala assim, qual é a sua idade, qual é a sua idade? Tá correto? Beleza, vai para os próximos dois e vai indo, e vai avançando. Conforme você vai avançando, você não precisa ficar preocupado. Se está tudo beleza até agora, você não precisa ficar preocupado com a idade dos caras anteriores, porque tá tudo bem, tá tudo bem. Vai avançando e compara só os caras que estão lado a lado. Essa é a ideia do Bubble. O que o Bubble faz? O Bubble vai fazer o seguinte, ó. Ele verifica o cara da posição 0 e o cara da posição 1. Beleza? Aí ele pergunta, esses caras estão ordenados? Ele compara esses dois caras, eles estão ordenados? A resposta é sim, eles estão ordenados. Então ele vai para os dois próximos. Esses dois caras estão ordenados? Sim, então ele vai para o próximo. Esses caras estão ordenados? Sim, então ele vai para o próximo. Ele está felizão, olha, até agora, se fosse só esses 4 para poder ordenar, já estava feito. Só que daí ele chega nesse cara que ele pergunta, esses dois caras estão ordenados? E a resposta é não. Se você for usar uma estratégia gulosa, uma estratégia gananciosa, greedy, o que você faria nesse momento? Que você descobriu que tem dois carinhas que estão fora de ordem na fila. E inverter eles. Eu inverto esses dois caras, porque eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que esses dois caras estão fora de ordem. Então, lembra, a estratégia do grid é essa. O grid toma a decisão local que faz mais sentido. A pergunta é, fazer isso vai melhorar alguma coisa? Vai chegar a ordenar o vetor? Eu não sei, mas eu tenho certeza que se eu não inverter esses dois caras, vai estar pior do que se eu inverter. Então eu inverto. E aí eu vou lá e inverti esses dois caras. Aí, agora eu comparo esses dois caras. E aí eu pergunto, esses dois caras estão na ordem correta? Não. Então eu inverto. Aí eu pego esses dois caras. Esses dois caras estão na ordem correta? Sim. Então deixa quieto. Esses dois caras estão na ordem correta? Não, eu inverto. Esses dois caras estão na ordem correta? Não, eu inverto. Não, eu inverto. E aí eu vou indo. Repara, toda vez que eu encontro dois caras, eu verifico se eles estão na ordem correta, se eles não estão, eu troco. E aí eu vou fazendo isso. Vou fazendo isso. Tá indo, ó. Tá lá. 70 e 18, troca. 70 e 53, troca. 70 e 46, troca. 70 e 38, troca. 70 e 70, não troca. 70 e 34, troca. 73 e 71, não troca. 71 e 64, troca. E foi. Aí, você chega aqui no final do vetor, e aí você fala, cara, tava bagunçado pra caramba o negócio. Só que eu já fui dando uma arrumada conforme eu fui vendo os elementos ali. Tinha uns caras que estavam meio fora de ordem, e eu ajustei esses caras e coloquei esses caras na ordem, tá bom? Beleza. Então, essa daí foi a primeira passada que eu dei no vetor. A pergunta é, o vetor está ordenado? Não está ordenado. Ele está melhor do que antes? Sim, ele está. Ele está mais ordenado do que ele estava antes? Sim, ele está mais ordenado do que ele estava antes. Só que isso não é o suficiente. O que eu preciso agora? Eu preciso saber, isso vai me levar a algum lugar? O pior é que vai. Quando você faz esse processo todo aí,
Se você observar, você arrasta o cara que é o maior de todos para o final. Então, de certa forma, esse processo todo aqui, ele fez duas coisas. Pegou os caras que estavam lado a lado e estavam errados e trocou eles de posição, mas também pegou o maior dos caras e arrastou e levou lá no final. Pode reparar, o maior cara é o 71. O 71 está lá no final. Então, um cara está na posição correta. Voltamos para a indução, concorda? Se eu faço isso, eu tenho que um cara estar na posição correta. Se eu fizer de novo, eu vou ter dois caras na posição correta. E aí vai lá. Olha lá. Repara que o 13 deu um pulinho para trás e tal. E aí eu já vou ter dois caras na posição correta. Vamos dar uns passos para os grandões aqui, ó. E aí o que ele vai estar? Tá indo. Agora vai lá. O 70 foi lá para a posição correta. Beleza? Agora eu tenho dois caras com a posição correta. Se eu rodar isso de novo, eu vou ter três caras com a posição correta. Induction feelings, indução feelings, aí, estão sentindo o sentimento aí da indução. Se cada vez que eu faço, eu tenho um cara ordenado, um cara a mais na posição correta, um cara mais ordenado, significa que se eu rodar esse negócio aqui N vezes, pelo menos N vezes, cada vez um cara vai para a posição correta e no final das N vezes, todo mundo vai estar na posição correta. Vamos lá? Vou deixar ele rodando aqui, vai lá. O 70 está indo, agora vai o 70, chegou lá na posição, beleza. Começou de novo. Olha só, o comecinho aqui até deu uma arrumada legal aqui, e ele continua avançando. Continua avançando, vai avançando. Certo? Agora ele vai pegar o outro 70, que está na posição 38, e vai levar ele até o final. Mas olha só, ele leva, mas ele leva por quê? Ele leva porque ele compara 2 a 2, e nessa comparação ele acaba levando o cara para a posição final. Chegou lá na posição final, volta de novo, começa tudo outra vez. Toda vez que ele vê dois caras que estão fora de ordem, ele inverte esses dois caras e continua. Ok? Inverte e continua. Inverte e continua. Inverte e continua. Ok? Se for preciso inverter, obviamente, né? E aí chega lá no final. Então, esse é o algoritmo Bubble. Muito simples também. Muito simples. Fácil de implementar, extremamente fácil de implementar. Quando você vai implementar um Bubble, por exemplo, você percebe que ele é bem, bem simples mesmo. Basicamente, você olha se o cara de uma posição e o cara da posição seguinte está ordenado, se tá, beleza. Se não tiver, troca eles de posição e bola para frente. E cada vez que você termina de rodar esse passo, uma pessoa, pelo menos um cara, foi para a posição correta, e aí você pode parar. E pode parar nesse cara. Repara que o Bubble, o esperto, ele não vai fazendo até o final, porque ele sabe que até a posição 44 é a última que tem alguma coisa interessante. Porque o resto já foi todo, certo? O resto já está cada um na sua posição, tá? Então eu vou só acelerar aqui, e aí nós vamos ver o Bubble ordenando. Chama Bubble porque a ideia de que, se você der nossa, você tem que dar uma abstraída muito grande, mas é como se fossem bolhas que vão assim, o maior é uma bolha maior que ela vai subindo, ok? Ela vai subindo conforme você vai rodando aqui. Eu não sei se você consegue enxergar isso. E se você consegue enxergar isso, eu não sei se isso é necessariamente bom, tá? Mas essa é a ideia do Bubble. E aí, beleza, está ordenado. Tranquilo? Vamos fazer ele ordenado, vamos ordenar ele com mais elementos. Vou tirar aqui o valor e o índice, vamos ordenar com mais elementos, e vocês já vão perceber, ou como é que fala, a assinatura. A gente já vai começar falando, vai começar falando da assinatura do Bubble. Quem fez essa interface? Vou colocar aqui 250. Okay? Olha só, nós vamos começar aqui e vamos colocar o Bubble, todos os Bubbles para rodar. Eu vou colocar acelerado, que é para a gente já ver o negócio andando, né? Mas olha o que acontece, ó. O Bubble, já dá para você ver claramente que ele é diferente do Selection, do jeito que as coisas estão acontecendo aqui, né? Olha, o que ele faz é diferente do Selection. O Selection é aquele esquema, os caras estão meio que paradinhos lá e vai aparecendo um monte de gente correta no lugar correto no começo. Já o Bubble não, o Bubble vai meio com uma onda, vai empurrando. Abstrai. Eu vou
Não tem como fazer. Ah, eu consigo fazer um pouco mais rápido que isso, eu acho. Mas não sei se não vai travar. Olha o Bubble. Manda Bubble. Estão vendo? Tá conseguindo enxergar aí ou não? Dá para ver ou não dá? Dá sim. Dá sim, Dá sim? professor. Beleza. Então tá indo lá, ó. Tá ordenando. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da complexidade do Bubble. Olha lá que bonito. Beleza, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a complexidade do Bubble. Tá, vamos começar. Deixa eu terminar. O que a gente pode falar já é o seguinte, olha. Quantas comparações o Bubble tem que fazer? Quantas comparações ele precisa fazer ao todo? Primeira pergunta, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, ele passa pelo vetor todo, comparando carinhas que estão do lado a lado. Quantas comparações vai dar? Quantas comparações ele vai ter que fazer dessa primeira vez? Quando ele passar pelos N elementos. Vamos lá? Tem que fazer 2N. Comparar Não. cada um pro lado dele. Sim, mas isso é uma comparação. Ele compara o cara da posição 0 com o cara da posição 1. O cara da posição 1 com o cara da posição 2. Também não é metade de N, não. É N menos 1. Ele vai fazer N menos 1 comparações. Ele compara o cara da posição 0 com a da posição 1. Da posição 1 com a da posição 2. Posição 2 com a posição 3. E assim por diante. Tá? Isso daí é o que ele vai fazer da primeira vez. Então, se a gente pegar e a gente recomeçar esse cara aqui, e a gente rodar, vamos lá até o final. Ok. Ele fez comparações. Como é que ele fez aqui? O número de comparações desse sistema aqui está bugado, ok? Não tem problema, porque ele está multiplicando o número de comparações aqui por alguma constante também. Não interessa. Mas, de qualquer forma, o erro é multiplicação de constante, não é isso que importa. Mas o fato é que ele vai fazer N-1 comparações. E do próximo passo? Quantas comparações ele faz no próximo passo? Quando ele começar tudo de novo? N-2 comparações. E depois, N-3 comparações. Temos a nossa PA de novo. Certo? Se nós temos a nossa PA, o que vai dar? Ele vai ter que fazer essas passagens todas. Em cada passagem aí, ele vai precisar de fazer N comparações, N alguma coisa comparações e tal. Ele vai fazer N passagens. Então, já vai aparecer um N ao quadrado. A quantidade exata de comparações que ele vai ter que fazer aí é irrelevante. O fato é que é quadrático. Quando a gente dobrar o tamanho, é o que a gente vai fazer agora, isso aí vai dobrar também, de alguma forma, aproximadamente. Exatamente é difícil de prever aqui, mas aproximado dá. Outra coisa também é o seguinte, a quantidade de cópias que a gente tem que fazer. Cópias toda vez que você troca dois elementos de lugar, você faz uma cópia. Você já dá para perceber que a primeira passada, ele vai fazer, tipo, vamos imaginar que metade dos carinhas estão fora do lugar, é o que é esperado num vetor aleatório. Metade dos caras tem que trocar. Então, você vai ter que fazer metade das cópias. Vai ter que ser alguma coisa, vai ser 3 vezes N sobre 2 cópias. É o que você espera fazer da primeira vez. Depois, na próxima vez, esse N diminuiu de 1 aí. Você vai ter alguma coisa que é meio N. É meio N mais meio N menos 1, mais meio N menos 2, mais meio N menos 3, alguma coisa assim. Aí você vai imaginar, a complexidade vai ser diferente, porque agora eu não estou falando de N, estou falando de meio N. Tá, meio N é N dividido por uma constante. Aquela fórmula que você vai colocar lá, você coloca meio N, vai dar N ao quadrado, tal, sobre 4. 4 é uma constante, a constante some, sobra o N ao quadrado, vai ser quadrático do mesmo jeito, tá bom? Só repetindo, a gente está vendo isso, essa maneira de analisar a complexidade de maneira informal, tem a maneira formal de fazer isso, a gente vai fazer isso lá para frente, vocês vão ficar com saudades da maneira informal na hora de ver isso, mas na prática, dá para a gente perceber que é alguma coisa que vai ser quadrático também, porque a quantidade de trocas que eu vou fazer vai ser meio N menos 1, meio N menos 2, meio N menos 3, aí você fala, pô, legal, tem um meio N aí, então vai mudar alguma coisa na complexidade? Vai mudar no valor, o valor total vai mudar. Só que N sobre 2
meio n, que vai ser n sobre 2, ao quadrado, ainda é n ao quadrado sobre 4. Então é n ao quadrado sobre uma constante. Constante some, sobra n ao quadrado. Complexidade quadrática, tá bom? Para ver que a complexidade desse negócio aqui é quadrática, a gente vai colocar o 50 do lado do 100, e a gente já aprendeu a lição, não vamos colocar do lado do 800 mais, né? Vamos colocar do lado do 400. Do 400 não, vamos colocar do lado do 500. Ai, algumas lições a gente demora a aprender, vai. Vamos tentar o 500. Vamos ver o que vai acontecer. E vou colocar ele para rodar aqui, ó. Tá rodando, beleza? Vamos fazer ele acelerar. Beleza, acelerou. Terminou. Beleza, tá indo. O de 50 já terminou. O de 100 tá avançando. Você dá para ver que o de 500 tá indo também. Mas vai demorar um pouquinho. Vamos acelerar um pouquinho mais. Vamos de 1000 em 1000 passos, ó. Aí o negócio tem que render. Ó, nota mental. Não usa 500 também, não. 500 demora demais. Vocês deveriam ter me impedido de usar o 500, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Tá indo. A gente já pode ver aqui o que aconteceu quando a gente multiplicou por 2, tá? Ele foi de 1.647, ele foi para 7.550. Você fala, cara, isso aí não é... Eu vou fazer aqui na calculadora, vai ser 7.050 dividido por 1.647. Aqui deu 4,28. Não é exatamente 4. Entendeu? Mas não interessa. Não vai ser exatamente 4 mesmo. Ele vai ser alguma coisa aproximada, assim, vai tender a 4. É isso que interessa pra gente. Vamos ver o que vai acontecer com vamos ver as cópias aqui, ó. As cópias, eu tive 6.876 no de 100 e no de 50 foi 1.566. Deu 4,39, entendeu? Então, deu alguma coisa acima de 4. O que a gente vai ver é que esses detalhezinhos aí tem a ver com algumas coisinhas da implementação, da ordem do vetor. Mas não interessa, cara. Multipliquei por 2 o tamanho do vetor, a quantidade de comparações foi multiplicada por 4, a quantidade de cópias foi multiplicada por aproximadamente 4 e a coisa vai por aí. O que vai acontecer agora quando eu multipliquei por 10? Vai multiplicar por 100, aproximadamente 100. E quanto maior for o número, mais preciso essa conta vai ficando, tá? É uma coisa que o pessoal que não viu limites ainda tem a ver com limite. Mas no limite ele vai ter esse comportamento, tá? Vamos pegar aqui, ó. O que aconteceu? Se você pegar o carinha... O que deu aqui? Deu 181.843. Foi o cara que fez com 500. E aí, o cara que fez com 100 foi 7.050. Olha, deu aqui 25,79. Ou seja, de 100 para 500 eu multipliquei por 5. A minha quantidade de comparações foi multiplicada por 25. Vamos ver a quantidade de cópias. A quantidade de cópias, eu tenho alguma coisa aqui que é da ordem de 172.673, dividido por 6.876. Deu 25,11. Certo? Ou seja, eu fui de 100 para 500, multipliquei por 5. Esse carinha aqui foi multiplicado por 25. Ou seja, aquela intuição que a gente tinha de que o negócio é quadrático se confirma com os números. O negócio é aproximadamente quadrático, realmente. Tá bom? Vamos ver o que aconteceu com a memória. O que eu preciso, cara? Esse cara é o cara que, bem, é O de 1, e ele precisa só de duas coisas. Ele precisa saber até onde o vetor está ordenado, certo? Ele precisa saber qual é os caras que você está testando agora. Qual é a posição que você está testando? Eu estou testando o 5 e o 6? O 6 e o 7? O 15 e o 20 e o 16? São essas duas posições. Então, basta uma informação e até onde eu vou. Com essas duas informações, eu resolvi todo o problema. Então, e não interessa o tamanho do vetor. Eu vou saber, preciso só de duas informações.
Com essas duas informações, o que eu tenho aqui é que a complexidade de espaço, a quantidade de memória, a complexidade de espaço é O de 1. Tá bom? Esse é o nosso amigo Bubble. Vou parar a gravação e eu acho que a gente já viu demais por hoje.